Vamos então abrir as nossas Bíblias em Colossenses 3, do 15 ao 17. Amém? Amém ou misericórdia? Vamos ler então. Seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sede engrandecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinai e aconselhai uns aos outros com toda sabedoria, e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças ao Deus Pai. Nós estamos já finalizando o mês de junho, já iniciando o mês de julho, o que quer dizer que o ano de 2025 já passou metade, já foi muito rápido. Então, acredito que todos aqui têm um motivo para agradecer a Deus desse pouco tempo de ano que passamos até agora, que nessa correria do dia a dia o tempo passa e nem percebemos. Então, que sejamos gratos hoje, que todos possamos lembrar daquela pequena coisa que Deus nos abençoou e que podemos agradecer. Então, a música que vamos cantar agora é Possamos Agradecer a Deus. Amém. Eu peço aos irmãos, aqueles que puderem ficar de pé, para louvarmos a Deus. Tudo que tem
Amém, irmãos. Como eu já mencionei há pouco, todos aqui têm um motivo para agradecer, acredito eu. E um dos motivos que devemos agradecer é pela nossa família. Eu sempre friso muito que família é aquela de sangue, é aquela que compartilhamos momentos bons, momentos ruins e que está sempre ali do lado, seja ela de sangue ou não. Como nós aqui, por exemplo, somos agora uma família em Cristo, irmãos em Cristo, e compartilhamos todos os momentos bons e ruins e sabemos que sempre temos o nosso apoio, sempre temos aquele irmão que está ali, Deus é contigo. Então, devemos agradecer por isso também. Agradeço pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha irmã, pelo meu tio, pela minha colega de trabalho, que está sempre ali, pelo meu colega da igreja, meu irmão, que está sempre me abençoando com ótimas palavras. E sejamos gratos por isso, pelaquela pessoa que está ali do nosso lado, seja ela de sangue ou não. No início dessa música agora, vamos passar para o Euromissionário, que possamos estar abençoando também quem está no campo, quem está batalhando para levar aquela palavra que não conseguimos.
Essa música é muito linda. Oi. Essa música é muito linda e nos lembra que precisamos uns dos outros, né? Então, somos mesmo uma família. E nada melhor do que incentivar aquele que está crescendo a crescer em Cristo também. Chamo agora, então, o irmão Paulo e o Vila para dar continuidade, para fazer a recolha dos dízimos e das ofertas. Amém. Peço ao irmão Vila para fazer a oração. Oremos. Pai Todo-Poderoso, Pai, o Senhor é santo, santo e santo, Senhor. Somos gratos por mais uma vez, Senhor, permitir que pudéssemos estar cá para poder Te louvar, Senhor, podermos Te adorar com nossas ofertas, com nossas palavras, Senhor. Pai, pedimos que o Senhor receba, por favor, Senhor. Nesse momento estamos aqui a declarar, Senhor, que o Senhor é todo-poderoso, Pai. Senhor, deixamos essas ofertas que foram levantadas, Senhor, de modo que elas possam ser canalizadas para os ministérios, para os irmãos que estão no campo, a poder trabalhar, a poder espalhar o Teu Evangelho, Senhor. E, Pai, tudo o resto deixamos em Tuas santas mãos, Senhor. Que sendo eu oro e digo amém. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia novamente em 1 Tessalonicenses, do 1 ao 3. Primeira Tessalonicenses 1, do 1 ao 3, desculpa, gente. Amém? Vou ler o 1
do 1 ao 3, gente. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai, no Senhor Jesus Cristo, graça e paz vós os outros. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionamos em nossas orações. Recordamo-nos constantemente na presença do nosso Deus e Pai, do vosso trabalho que resulta da fé operosa, do amor fraternal, abnegado e da perseverança que vem de uma convicta esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. O que quer dizer? Deus nos ama e Ele está conosco todos os dias das nossas vidas. Deus está presente para demonstrar aquele amor e que possamos sempre lembrar disso. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder por ressentimentos quando penso que Ele me ama.
Santíssimo Deus e amado Pai, te agradecemos, Deus, pelo teu amor que tem por nós, Pai. Te agradeço porque em nenhum momento o Senhor nos desampara. Te agradeço porque o Senhor está sempre conosco, nos amando, Pai. Te agradeço porque naquela cruz entregou o seu Filho para morrer por nós e perdoar os nossos pecados, e que todos os dias o Senhor mostra o seu amor, Pai. Te peço que o Senhor possa estar nos abençoando, nos guiando, e que possamos entender sempre esse teu amor, Pai, e que possamos sentir essa chama arder em nossos corações, Pai. Te peço que a mensagem de hoje possa fazer com que entendamos isso, ó Deus. Te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Chama agora o pastor Wagner para dar a mensagem. Muito bom dia, irmãos. Que a graça e a paz esteja com todos, na vida de todos, sobre todos, em nome daquele que vive e reina para todos sempre, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E eu estou muito feliz de estar nessa manhã junto com os irmãos. Quero agradecer ao convite ao pastor Joaquim, que nos convidou para estarmos aqui nessa manhã. E eu estou muito alegre pela oportunidade que nós estamos tendo de estarmos aqui para falar da palavra do Senhor, daquilo que Deus quer fazer, realizar e continuar a realizar sobre nossas vidas. Eu sou casado com a Messia, minha esposa está aqui presente. Mas eu quero pedir perdão às irmãs que estão presentes, porque a minha esposa é a mulher mais bonita do universo. Tá bom, meus irmãos? Para não deixar dúvida, amém? Queria que a Messia colocasse de pé nesse momento. Essa é minha esposa. Nós somos casados há 32 anos vai fazer. 32 anos vai fazer, é tempo. E nós temos 3 filhas, queridos: Milka, Tirza e Larissa. Ore por mim, irmãos. 4 mulheres em casa. Eu preciso de muita oração dos irmãos. Mas eu estou a falar assim, mas elas são as bênçãos nas nossas vidas, queridos. E, meus irmãos, exatamente amanhã nós estamos fazendo 4 anos que chegamos a Portugal. Amém? Depois de passarmos 4 anos em Espanha como missionários, ali trabalhando com futebol e também com refugiados muçulmanos. E quando veio a pandemia, o que aconteceu com nossas vidas mudou tudo, né? E nós tentamos voltar ao Brasil, mas Deus fechou a porta, e foi assim que Deus nos trouxe para Portugal. E amanhã vamos completar 4 anos que chegamos aqui. Estamos ali membros hoje da igreja de Mangualde, estamos trabalhando com plantação de igrejas, revitalização de igrejas, com futebol como ferramenta de evangelização e também com casais. E assim Deus tem feito grandes coisas na minha vida, na vida da minha esposa, da nossa casa e da nossa família. Amém? E querido, e nessa manhã, penso e sei que Deus tem uma palavra para ministrar aos nossos corações. E eu quero pedir ao Senhor para que Ele possa abrir os nossos ouvidos, abrir o nosso entendimento para aquilo que Ele quer fazer em nossas vidas através da sua santa e poderosa palavra. Amém? E querido, o tema desta manhã, meus irmãos, é um tema que foi nos proposto através do pastor Joaquim. Está lá na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos estar a ler o capítulo 1, dos versículos 3 ao versículo 4, ok? Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Nós vamos estar a ler do capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 4. E queridos, há lições que não se aprendem com livros. Elas são ensinadas lentamente nos silêncios dos dias difíceis, no intervalo entre uma oração feita com esperança e uma resposta que parece não chegar. Irmãos, há verdades que só se revelam no terreno da dor, na estação da espera, no tempo em que Deus parece calado, mas está a trabalhar em profundidade, como quem prepara a terra para algo maior. Meus irmãos, Deus não se esquece de nós. Não, queridos, o nosso Pai não se esquece de nós. Ele apenas trabalha num ritmo que forma raízes antes de mostrar os frutos. E nesses momentos, meus irmãos, quando os céus parecem fechados, o chão parece duro, que 2 virtudes se tornam não apenas desejáveis,
mas absolutamente vitais para a nossa vida cristã. Eu quero vos falar nessa manhã sobre a paciência, irmãos, e sobre a longanimidade. Amém? A paciência, querido, é mais do que esperar. É saber esperar com fé. E a longanimidade é mais do que suportar, é suportar com amor. Elas não são ausência de ação, meus irmãos, mas a expressão de maturidade. São frutos do Espírito que sustentarão os que caminham com Deus, quando o caminho é estreito, longo e cheio de pedras. Ao longo dessa palavra desta manhã, meus irmãos, eu quero convidar-vos a olhar para essas virtudes como ferramentas que Deus coloca nas mãos daquele que Ele está a formar, não para que cruzem os braços, mas para que avancem com firmeza. Queridos, a paciência, quando é cultivada com fé, e a longanimidade, quando é vivida com amor, tornam-se evidências de uma espiritualidade, o quê? Robusta, firme, que resiste à intempérie das provações. E para nos ajudar a entender isso de forma correta e concreta, meus irmãos, vamos usar uma metáfora nessa manhã simples, mas profundamente bíblica, a figura do lavrador. O lavrador sabe que não tem o controle sobre as estações, não. Ele não manda na chuva, nem no sol e nem nos ventos, mas tem um chamado, queridos: preparar a terra e lançar a semente, proteger o solo e, acima de tudo, esperar com fé. O lavrador, queridos, trabalha hoje, confiando no que ainda não vê. Não desiste quando não vê folhas, porque sabe que há raízes crescendo. Não apressa a natureza, porque conhece o valor do tempo e da perseverança. É esse tipo, queridos, de coração que Deus deseja encontrar em nós. Um coração que trabalha, um coração que crê, que confia. Um coração que entende que o silêncio de Deus não é ausência, é processo. Que sabe que o invisível também é sagrado, porque é lá, debaixo da terra, longe dos nossos olhos, que Deus está a formar a colheita. E foi justamente isso, irmãos, que vamos ler, que o apóstolo Paulo viu e celebrou a vida dos cristãos que estão em Tessalônica. No texto que vamos estar a ler agora, veremos, irmãos, que aqueles irmãos que estavam a passar por dias difíceis, enfrentavam perseguições, dores, aflições, mas em vez deles desfalecer, eles floresciam, eles cresciam, irmão. A fé deles crescia, o amor multiplicava-se e a paciência aprofundava-se, com raízes num solo que parecia seco, mas que escondia um rio subterrâneo da graça de Deus. Eles, queridos, eram lavradores espirituais, fiéis no cultivo, constantes na perseverança e na esperança, no meio das tempestades da vida que eles estavam a passar. Por isso, vamos ver que o apóstolo Paulo, a escrever com gratidão e admiração por essa igreja que está em Tessalônica. E eu peço a Deus, irmãos, nessa manhã, de que possamos ver a paciência e a longanimidade, possa nos ajudar a não sucumbir no desânimo das nossas vidas e das nossas lutas diárias. De como podemos crescer em fé e amor, mesmo quando tudo à nossa volta, querido, parece dizer ao contrário. E o que Deus deseja formar em nós por meio da espera. Então vamos estar a ler junto agora, irmão, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3 e 4. E permitir que o Espírito Santo fale conosco por meio deste testemunho de fé viva e resistência. Eu estou a ler a versão revista e corrigida. A palavra do Senhor nos fala assim: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós abunda, uns para com outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós,
nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Que esta palavra, irmão, nos encontre, nos forme e nos fortaleça, como lavradores do reino, que mesmo sem ver, continuam a semear, crendo que a colheita virá. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesta manhã com um coração aberto e sedento da Tua voz. Pedimos que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra e que cada versículo, Senhor, lido e cada reflexão feita aqui sejam instrumentos do Teu Espírito para nos ensinar, corrigir e fortalecer. Dá-nos entendimento, sensibilidade e fé para recebermos o que vem do Teu coração, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém, queridos. E o primeiro ponto, querido, que eu quero vos falar nessa manhã é sobre que a fé que cresce, ela é regada pela paciência. Aqui podemos ver, querido, que o apóstolo Paulo, ao escrever à igreja em Tessalônica, não começa a sua carta com exortações ou repreensões. Não, meus irmãos. Ele começa com quê? Com louvor e gratidão. Ele olha para uma igreja perseguida, uma igreja sofrida, aflita. Mas o que ele vê nessa igreja, irmãos? Ele vê crescimento. E ele escreve com convicção: sempre devemos, irmão, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo. Queridos, isso é uma afirmação carregada de poder. Não é apenas uma fé que se manteve, é uma fé que cresceu, e cresceu o quê? Muitíssimo. Mas, queridos irmãos, esse crescimento não aconteceu em dias de calmaria, não floresceu no campo da paz. Pelo contrário, essa fé foi plantada em um solo de quê? Tribulação, regada por lágrimas e sustentada em meio ao fogo da perseguição. E aí, queridos, que a palavra de Deus nos revela uma verdade profunda. A fé verdadeira não depende das circunstâncias favoráveis para crescer. Eu vou repetir, irmãos. A fé verdadeira não depende de circunstâncias favoráveis para crescer. Porque, meus irmãos, a fé que amadurece em Deus é aquela que se alimenta da paciência. E a paciência para nós, como crentes em Cristo Jesus, não é uma espera vazia, nem uma resignação passiva, é uma espera ativa, é uma espera viva, meus irmãos. É como o lavrador que trabalha a terra mesmo sem ver o fruto. É aquele que acredita no invisível. Ele não se deixa enganar pela aparência do silêncio da terra. Sabe que há movimentos debaixo do solo. Porque, queridos, a semente pode estar a morrer, mas mesmo assim, o lavrador, o quê? Ele continua, ele rega, ele protege, ele não apressa a colheita, mas também não abandona o campo. Assim, queridos, é a fé que Paulo celebra nos crentes de Tessalonicenses. É uma fé paciente, uma fé que continua mesmo quando não há sinais, uma fé que cresce quando tudo ao redor parece gritar ao contrário. Porque, meus irmãos, a paciência não é um sinal de uma fé fraca, não, senhores, mas é de uma fé o quê? Profunda. A fé, queridos, dessa paciência não é fraqueza espiritual, é resistência espiritual. Meus irmãos, a paciência é a raiz que se aprofunda quando não há chuva. É o coração de quem decide confiar, mesmo quando Deus parece demorar. E é exatamente aí, nesse terreno da demora, do silêncio, é que a fé floresce com mais beleza e mais poder em nossas vidas. Meus irmãos, a fé que se desenvolve com pressa pode até impressionar por um tempo, como uma planta que cresce rapidamente, mas essa pressa tem um preço, meus irmãos. A raiz dessa pressa, o que faz? Ela é rasa e qualquer vento
a pode derrubar. Porém, a fé que cresce lentamente, irmão, cultivada na paciência, é sustentado pela perseverança e cria raízes inabaláveis, meus irmãos. E por isso que Paulo não apenas reconhece essa fé, ele a exalta, dá graças a Deus por ela, porque sabe que uma fé assim só pode ser obra da graça do nosso Deus. E é essa graça que sustenta no silêncio. É a graça que mantém de pé quem humanamente já teria desistido. E quando olhamos para a nossa própria vida, queridos, percebemos que muitas vezes confundimos fé com velocidade. Achamos que crer é sinônimo de obter respostas imediatas. Não, queridos, mas a fé madura sabe esperar. Não porque não sofre, mas porque confia. Ela não exige entender tudo. Ela escolhe continuar mesmo sem entender. A paciência, querido, é nesse sentido um ato de fé silencioso e corajoso. É dizer: Senhor, mesmo que não vejamos, sabemos que estás a agir. Mesmo que tudo parece parado, sabemos que tudo não estás ausente em nossas vidas. Talvez, queridos, como igreja, estejamos exatamente nesse lugar. Talvez tenhamos orado, esperado, servido, e ainda não vemos o fruto algum ainda aparecer. Talvez já estejamos cansados, meus irmãos, de regar uma terra que parece fértil, que não parece fértil, parece estéril. Mas sabemos disso, meus irmãos. Deus vê a nossa fé paciente. Deus vê o nosso compromisso silencioso. Deus vê o nosso campo de lágrimas diariamente. Ele é fiel, queridos, para honrar cada passo de obediência que damos, mesmo sem aplauso, mesmo sem resultado final. Meus irmãos, atentemos uma coisa: não desprezemos os dias silenciosos. Não desprezemos, irmãos, os dias silenciosos, pois esses dias, meus irmãos, são dias em que as raízes crescem. São os dias que a fé se aprofunda. São os dias em que Deus prepara no invisível aquilo que em breve florescerá no visível. O lavrador não duvida do processo, confia no tempo. E nós, queridos, como lavradores espirituais, precisamos aprender uma lição: continuar a crer, mesmo quando nada se move. Porque, queridos, a fé que resiste no tempo da espera é a fé que permanece no tempo da colheita. Amém? Porque a fé que resiste no tempo da espera é a fé que permanece no tempo da colheita. Portanto, se hoje estamos no campo da paciência, querido, que nós não nos vemos nos sentir fracassados, nos sentirmos enfraquecidos, mas entenda uma coisa, queridos: Deus está nos treinando, Deus está nos aperfeiçoando, Deus está fazendo nós crescermos em paciência, em perseverança, em fé. E precisamos resistir a essas lutas diárias, meus queridos. Meus irmãos, não pensemos que Deus nos esqueceu. Pensemos que Ele estará a cavar mais profundo, porque a colheita que virá da fé paciente, irmão, não será apenas grande, ela será duradoura em nossas vidas, para a glória e honra e louvor do nosso Deus. Amém? Então, meu irmão e minha irmã, sigamos a regar, sigamos a esperar, sigamos a confiar, porque a fé que cresce no tempo da paciência é a fé que glorifica a Deus em todas as estações. E o segundo ponto, querido, que eu quero abordar convosco nessa manhã, é que o amor que abunda é cultivado na longanimidade. Você pode repetir comigo? O amor que abunda é cultivado na longanimidade. Aqui, irmão, podemos ver quando Paulo escreve aos irmãos de Tessalônica, ele não fala apenas de uma fé que cresce, mas também de um amor que abunda. O amor de cada um de vós abunda, uns para com os outros. Querido, essa expressão é poderosa. Paulo não diz apenas que o amor existia entre eles. Ele diz que esse amor transbordava.
era um amor ativo, evidente, visível, um amor que se tornava mais forte à medida que o sofrimento se intensificava. E é curioso perceber isso, queridos, porque o sofrimento, na maioria das vezes, acontece o que comigo e com você? Endurece o nosso coração. Quando estamos feridos, cansados, pressionados, há uma tendência natural nossa de nos fecharmos. Queremos nos protegermos, isolar-nos, evitarmos mais dor em nossa vida, em nossa alma. Mas o que Paulo vê na igreja em Tessalônica é justamente o oposto, meus irmãos. Quanto mais perseguidos, mais amorosos. Quanto mais provados, mais compassivos. Quanto mais apertados, mais generosos. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui nós vemos que isso não é humano, queridos. Isso é espiritual. É evidência clara que o Espírito Santo estava a operar algo profundo naquela comunidade. Porque o amor que abunda não nasce de emoções passageiras, queridos, mas de uma decisão firme de permanecer no amor, mesmo quando tudo convida à indiferença. E que, meus irmãos, isso só é possível quando há longanimidade. Isso só será possível, irmão, quando existir longanimidade em nossas vidas. Porque, queridos, a longanimidade, meus irmãos, é uma dessas palavras que quase desaparece do nosso vocabulário moderno. Já perceberam isso? Mas que permanecem fundamentais na nossa vida cristã. Meus irmãos, ser longânimos é termos uma ampla alma, capaz de suportar muito, por muito tempo, sem romper. Não é para nós perdermos, irmãos, a ternura sob pressão. Não é para desanimarmos de amar, mesmo quando o outro não corresponde. É para que continuemos a cultivar o bem, mesmo quando o solo parece ingrato, queridos. Esse tipo de amor, meus irmãos, não nasce num coração apressado, mas num coração moldado por Deus, como o lavrador, que nunca deixa de cuidar da planta só porque ainda não vê o fruto. Queridos, o cristão que ama com longanimidade não abandona o outro no meio do processo. Não, meus irmãos. Ele permanece o quê? Presente. Ele insiste, ele abraça, ele intercede, ele sustenta, ele acredita na transformação, mesmo quando ela parece lenta na vida dessa pessoa. É algo que precisamos, irmãos, ter nesse tempo, é amor. E ele não é qualquer amor que nós vemos. Ele quer que nós vivamos esse amor real, um amor profundo, um amor verdadeiro. E Paulo afirma que o amor deles abundava uns para os com os outros. Ou seja, era um amor prático, visível, concreto entre os irmãos. Nós cantamos aqui: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E continua dizendo que, como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. E a letra continua dizendo: somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. É isso que Deus pede para nós, irmãos, que nós possamos viver em amor, querido. Eu lembrei dessa canção, é de um grande amigo que eu tenho no Brasil, Daniel Souza. Eu lembro que nós estávamos ministrando essa canção em um culto na nossa igreja ali no Brasil, meus irmãos, com grupos de americanos. E eu estou falando isso sobre acerca do amor, meus irmãos. E quando estávamos cantando essa canção, depois de uma semana, irmão, nós preparamos e levantamos uma igreja para 100 pessoas. Levantamos a igreja em uma semana, irmãos. Olha que coisa poderosa. E no domingo da celebração, nós estávamos cantando essa canção. E quando aqueles irmãos começaram a ouvir essa canção, foi algo extraordinário. Eles começaram a chorar. E começaram, irmãos, a arrancar relógios.
e começaram a ofertar relógio na vida das pessoas que eles não conheciam. Começaram a tirar dinheiro do bolso e começaram a ofertar. E começaram a pedir para traduzir a letra para eles, porque eles queriam, e eles sentiram pelo Espírito Santo que ali eles estavam vivendo o amor, e esse amor eles começaram a vivenciar naquele momento. Irmãos, nós precisamos abundar esse amor em nossas vidas, queridos. Ou seja, o que Paulo estava vendo ali era um amor prático, visível, concreto entre aqueles irmãos. Partilhavam um pouco que tinham, ajudavam-se a carregar os fardos, oravam juntos, choravam juntos, sustentavam-se mutuamente na perseguição. O fato é que havia ali, irmãos, uma comunidade onde o amor não era o discurso, era uma prática. Queridos, isso é igreja, isso é reino de Deus em movimento, isso é fruto da longanimidade a florescer no terreno fértil da dor. No mundo que ensina a cortar laços ao primeiro sinal de desconforto, num tempo em que qualquer desentendimento se transforma em ruptura, a palavra de Deus mostra-nos que o verdadeiro amor resiste, amadurece, insiste e cresce, mesmo quando o terreno é hostil, queridos. Amém? Queridos, o verdadeiro amor, você pode repetir comigo? Resiste, amadurece, insiste e cresce, mesmo quando o terreno é hostil. Amém? Esse amor que abunda no meio das aflições é o tipo de testemunho que verdadeiramente transforma as nossas vidas. Não é um amor de conveniência, mas de aliança. Não é um amor de ocasião, mas de convicção. Não depende do que o outro faz, mas sim daquilo que Cristo já fez em nós. Porque foi isso que Ele nos ensinou, o nosso mestre, meus irmãos. Ele não nos amou quando estávamos todos bem. Ele amou-nos quando ainda éramos inimigos da cruz. Serviu-nos, lavou-nos os pés, chamou-nos de amigo, mesmo sabendo que seríamos infiéis. Este, irmão, é o padrão do amor que o Evangelho chama-nos a viver nesses dias de hoje. Este amor que estava a ser cultivado em Tessalônica, o amor que abundava mesmo debaixo do peso da cruz. Talvez, ao ouvirmos essa palavra, estejamos, irmãos, a lembrar-nos de pessoas que têm sido difíceis de amar. Você sabe aquela pessoa que você é difícil amar, que tem lixado a sua vida. Ou talvez já estejamos cansados de nos dar, de servir e de estender a mão. Talvez estejamos a pensar em recuar, em deixar de lado e fechar o coração. Mas em nome de Jesus, irmãos, em nome de Jesus, permaneçamos no amor, não com peso, mas como resposta à graça que recebemos, não como obrigação, mas como um sinal de maturidade espiritual. O lavrador, irmão, não ama o campo apenas quando ele floresce, ama-o enquanto limpa o mato, enquanto retira as pedras, enquanto enfrenta a seca. Ele acredita naquele terreno porque conhece o potencial que há nele. Assim também somos chamados, irmãos, para olhar as pessoas, não pelo que ainda não são, mas pelo que Deus pode fazer na vida delas, através das nossas vidas. Amém, queridos? Através das nossas vidas. Meus irmãos, amar é isto: persistir na bondade quando tudo convida ao egoísmo, continuar a regar o outro com graça, mesmo quando o solo parece duro, pois o amor que abunda, queridos, não é emoção, é decisão, e essa decisão só sustenta quando estamos enraizados aonde? Na longanimidade, sermos longos. Queridos, é aí que nasce uma igreja forte, é aí que nasce um testemunho verdadeiro, é aí que o mundo vê quem somos de fato, que somos discípulos de Jesus. Amém? Você está aí, meu irmão? Amém, queridos? E o terceiro tópico que eu quero compartilhar e último
dessa reflexão dessa manhã, meus irmãos, é que a perseverança nas aflições é a prova viva da graça de Deus. Você pode repetir comigo? A perseverança nas aflições é a prova viva da graça de Deus. Quando o apóstolo Paulo continua a sua carta, queridos, acrescenta algo que completa o quadro de maturidade espiritual dos crentes em Tessalônica. Ele escreve no capítulo, versículo 4: de maneira que nós mesmo nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Meus irmãos, Paulo não elogia apenas a fé que cresce, nem apenas o amor que abunda. Ele exalta também a perseverança, o quê? No meio das aflições. Eles não desistiram, não se renderam, não cederam à pressão. E aqui, irmãos e irmãs, entramos num dos testemunhos mais poderosos da vida cristã, que é a felicidade que permanece firme em meio ao sofrimento. Porque, meus irmãos, a fé que cresce e o amor que transborda são maravilhosos, ok? Mas quando esses frutos resistem às tempestades, tornam-se provas vivas da graça de Deus a operar na nossa vida realmente. Querido, pois há uma diferença, queridos, entre acreditar em Deus quando tudo vai bem e permanecer a crer quando tudo parece estar a desmoronar. Há uma diferença entre amar quando é fácil e continuar amando quando amar dói. Há uma diferença, querido, entre seguir a Cristo num dia de festa e continuar a segui-lo quando tudo à volta é cruz, peso, cansaço e lágrimas. Queridos, é nesse cenário e das perseguições e aflições que Paulo vê nos Tessalonicenses algo digno de ser celebrado diante de todas as igrejas. Eles não apenas continuaram a crer, eles suportaram. E suportar aqui, querido, não é resignar-se, é resistir com fé, é permanecer firmes, com o coração confiando em Deus, mesmo quando o corpo e a alma estão cansados, é caminhar com esperança, mesmo com os pés estando feridos. E essa perseverança, irmãos, é fruto da paciência, mas não de uma paciência passiva, e sim de uma paciência ativa, corajosa e comprometida. É como o lavrador que, mesmo quando o céu demora a enviar chuva, não abandona a lavoura, continua a cuidar da terra, mesmo sob o sol escaldante. Volta todos os dias, irmãos, naquele mesmo lugar, no campo, mesmo quando não vê brotos verdes. Trabalha com esperança, porque sabe que há um tempo determinado e que Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Assim também, querido, é o agir de uma igreja perseverante. Porque, queridos irmãos e irmãs, eu quero animá-los, irmãos, nessa manhã a continuar orando, mesmo quando sentimos que Deus está em silêncio. Continue a amar, mesmo quando não somos compreendidos. Continue a semear, mesmo quando os frutos ainda não aparecem. Continuem a servir, meus irmãos, mesmo os cansados. É essa constância, queridos, essa firmeza de alma, essa paciência que não desiste, e tudo isso é graça de Deus atuar em nossas vidas. Porque, queridos irmãos, entenda, ninguém persevera sozinho nessa caminhada. Nós não conseguiremos caminhar sozinho, meus irmãos. O Espírito Santo é que nos sustenta, é a palavra de Deus que nos renova, é a promessa que nos alimenta, é o nosso olhar fixo em Cristo, o autor e consumador da nossa fé, que nos dá forças para dar mais um passo quando pensamos que não conseguiremos mais caminhar. Cristo, queridos, o nosso mestre, o maior exemplo de paciência e longanimidade. O que aconteceu com ele? Ele suportou a cruz,
desprezando a vergonha por amor de nós. Foi perseguido, rejeitado e maltratado. E não apenas nos salvou, mostrou no quê? O caminho da perseverança. Agora Ele caminha conosco, sustenta-nos nos vale, ensina-nos a esperar como quem confia, a resistir como quem ama. Portanto, irmãos, aquilo que Paulo dizia à igreja em Tessalônica é que o Espírito nos diz hoje que perseverar nas aflições é mais do que simplesmente aguentar. É um poderoso testemunho de uma fé que se mantém firme em meio à dor. Talvez achemos que a nossa vida não tem mais para mostrar, meus irmãos. Talvez pensemos que não estamos a fazer grandes obras. Mas se estamos a suportar as dores, irmãos, do dia a dia com fé, se estamos a resistir à tentação de desistir, se continuamos a confiar, mesmo sem entender, queridos, então já somos um testemunho vivo da graça de Deus. A nossa perseverança, irmãos, está a inspirar pessoas que muitas vezes talvez não possamos imaginar. A nossa firmeza está a glorificar o nosso Deus mais do que muitos discursos. A nossa paciência está a florescer como uma semente escondida e no tempo certo será colhida. Paulo gloriava-se na igreja de Tessalônica, irmãos. E queridos, e quem sabe hoje Deus está a olhar para nós e a dizer: olhem para os meus filhos, olhem para minhas filhas que estão aqui nessa manhã. Estão cansados, mas não desistiram. Estão feridos, mas continuem a amar. Estão no meio da tempestade, mas permanece em mim. Queridos, isto é graça, isto é fé viva, isto é paciência ativa. Isto, meus irmãos, é o reino de Deus em nossas vidas. E eu quero chegar à conclusão dessa palavra desta manhã, irmão, dizendo para os irmãos, diante de tudo que refletimos nesta manhã, sobre a fé que cresce no terreno da paciência, o amor que floresce regado pela longanimidade e a perseverança que glorifica a Deus, mesmo no meio das aflições, o Espírito Santo deixa-nos um apelo claro e cheio de graça para todos nós nessa manhã: permanecer. Diga para o seu irmão: permaneça. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: permaneça. Continue, não desanime, continue a caminhar, permaneça. Permanecer, queridos, precisamos permanecer, meus irmãos, permanecer crendo, mesmo quando os sentimentos se calarem, permanecer amando, mesmo quando nada recebemos em troca, permanecermos firmes, mesmo quando tudo parece nos empurrar para o abandono. Talvez hoje estejais a atravessar uma estação árida, talvez o cansaço já tenha batido a porta do seu coração, da sua vida, da sua alma. Talvez até já tenhas considerado desistir em silêncio. Mas hoje o Senhor diz ao teu coração, meus irmãos, nessa manhã: desista de desistir. Desista de desistir, igreja. Continue permanecendo firme na presença de Deus, porque temos em Cristo Jesus, fazemos muitas coisas, porque o nosso Mestre está voltando. Amém, querido? E nós estamos a viver os últimos dias, igreja. Precisamos olhar para frente, olhar para o alto, porque de lá vem o socorro do Senhor, que criou os céus e a terra. E precisamos permanecer no Senhor. Desistir, meus irmãos. Desistir de desistir da fé, desistir de desistir do amor. Meus irmãos, não desista do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, do seu casamento, do seu irmão que está ao seu lado, daquele rapaz que trabalha com você lá, daquele amigo que está todo dia alfinetando você lá no trabalho. Permaneça, irmão, continue orando, continue acreditando, continue confiando, porque essa situação vai mudar em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, não desista da semente lançada em lágrimas. Não desista do campo que ainda não deu fruto. Lembra-te o que do lavrador?
Ele não controla as estações, mas permanece fiel ao processo. Ele volta ao campo dia após dia, mesmo sem ver nada. Por quê? Ele acredita. Porque conhece o tempo da terra. Porque confia no Deus que faz crescer todas as coisas. Assim também, querido, é a nossa caminhada com Deus. Nem sempre veremos resultados imediatos. Mas Deus trabalha onde? No invisível. Queridos, você não está vendo, mas Deus está fazendo. Você não está vendo, mas Deus está fazendo. Tenha fé, tenha paciência, perseverança, seja longânimo. Porque, meus irmãos, a paciência e a longanimidade que nos sustentam, ela nos sustenta pelo poder do Espírito Santo, meus irmãos, que nos ajuda. O que a palavra de Deus fala em Gálatas 5? O fruto do Espírito é o quê? O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, e assim vai. Porque, meus irmãos, ou seja, quando permanecemos, é porque Ele nos sustenta. Quando permanecemos, creia, irmãos, é porque Deus está sustentando você e eu todos os dias. A paciência, irmão, não é um sinal de fraqueza, mas de profundidade, de quem foi longe demais para voltar atrás. Por isso, não deixes que o silêncio do momento apague a promessa. Não deixe que o tempo enterre o que foi plantado com fé, meus irmãos. A colheita virá, e quando vier, será mais do que abundante, será testemunho de uma fé que suportou a dor, de um amor que não se apagou, de uma esperança que não cedeu à pressa. Talvez ainda não veja frutos, mas creia, há raízes, meus irmãos. Deus está a trabalhar e Ele não deixará a tua obediência sem resposta em momento algum. Portanto, para encerrar essa reflexão, irmão, eu quero dizer, continue a semear, continue a crer, continue a amar, continue a esperar e, acima de tudo, meu irmão, minha irmã, desista de desistir. Amém? E eu gostaria de orar com os irmãos nesse momento, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, como igreja reunimos em Tua presença para Te agradecer, Senhor Deus, pela Tua palavra que nos sustenta, consola e transforma. Hoje fomos lembrados de que Teu tempo é perfeito e que mesmo quando não vemos frutos, Tu estás a trabalhar em nós com amor e propósitos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos como um lavrador fiel, perseverantes, constantes, pacientes. Ensina-nos a confiar nas estações que Tu mesmo estabeleceste, que possamos regar a terra com oração, cultivar o amor em meio às dores e esperar com esperança o tempo da colheita. Dá-nos, Deus, a longanimidade que vem do Teu Espírito, que mesmo nas lutas não percamos a doçura, que mesmo nas provações não percamos a fé, que mesmo nas esperas não percamos a esperança, que a nossa perseverança seja o testemunho da Tua graça viva em nós, Senhor Deus. Fortalece, Pai, o que hoje se encontram aqui cansados, aqueles que já pensam em desistir, que ouçam a Tua voz a dizer, desista de desistir. Renova o ânimo dos que esperam por respostas, aumenta a fé dos que esperam por milagres, abraça com ternura, Senhor, os que esperam por consolo, e que assim como o apóstolo Paulo se alegrou com os irmãos de Tessalônica, Tu também te alegre conosco, Pai, vendo em nós uma fé que cresce, um amor que transborda, uma perseverança que glorifica o Teu nome. Nós oramos juntos como igreja do Senhor nessa manhã, confiantes em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Tem a palavra? Antes de terminarmos, irmãos, eu gostaria de cantarmos uma canção e eu quero emprestar a bênção apostólica com a igreja, amém? Antes de sairmos. Recebi um novo coração do Pai.
o nosso Pai, que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Teu Espírito Santo, que seja com sua igreja aqui em Viseu e com toda a igreja espalhada pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Obrigado pela oportunidade, irmãos, que Deus vos abençoe. Uma ótima semana em Cristo Jesus. Paz.